teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Irmãos, que coisa maravilhosa sabermos que já estamos em 2021, muita expectativa, muitos momentos. Seja bem-vindo ao culto desta manhã. Nós, neste primeiro domingo do mês, nós queremos agradecer a Deus o privilégio de estarmos reunidos, estarmos juntos para glorificarmos a Deus, para bendizer o nome do nosso Deus. Nós já iniciamos o culto louvando ao Senhor, glorificando a Deus, deixando o Senhor falar ao nosso coração através de uma mensagem musical tão maravilhosa que nos leva a refletirmos o privilégio de estarmos reunidos para cultuar e bendizer o nome do Senhor. O privilégio está chegando na sua casa mais uma vez, logo no primeiro domingo do mês. E no primeiro domingo do ano, estarmos juntos glorificando ao nosso Deus. Vamos orar ao Pai Celeste. Quero convidar você, a sua família, os nossos amigos agora a estarmos orando, a estarmos intercedendo e buscando a presença de Deus em oração. Pai querido, Deus bondoso, mais uma vez nos apresentamos, ó Deus, diante do Senhor. E nos apresentamos a Deus, desta vez logo no início do ano, já na Tua presença, ó Deus. Nós queremos louvar a Ti. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor ainda fará. Que, ó Pai querido, nós possamos mantermos a nossa fé firmada no Senhor. Que o Teu povo continue com fidelidade, ó Deus, ao Senhor, sendo fiéis ao Senhor em tudo, ó Deus, em todas as áreas da sua vida, ó Deus. E que esse culto seja um culto abençoador para todas as famílias da Tua igreja, Igreja Batista em Jardim Santana, os nossos amigos, igrejas que têm nos acompanhado através deste canal. Ó Pai querido, nós louvamos a Ti pela vida de cada um desses irmãos e parceiros de oração, parceiro na sustentação da obra. Louvado seja o nome do Senhor, e que esse ano seja revestido, ó Deus,
da ação, da presença, da atuação do teu Santo Espírito na vida de cada uma destas pessoas e também, principalmente, na vida da Igreja Batista em Jardim Santana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estarmos na presença do Senhor, glorificando a Deus, louvando a Deus, eu quero deixar vocês aí com mais uma mensagem musical. Se paisanas do céu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Legal. Deixa o Senhor falar ao seu coração através das mensagens que
Nós estamos iniciando agora de manhã, retornando à noite para um culto de celebração. Quero lembrar para você que logo mais à noite nós teremos o culto de celebração da Ceia do Senhor, o primeiro domingo do ano, iniciarmos celebrando a ceia, obedecendo a palavra e fazendo que a palavra se cumpra diante da palavra de Jesus Cristo, que nós devíamos fazer isso até que ele retornasse, ele voltasse para vir buscar a sua igreja querida. E eu quero lembrar para os irmãos, assim como 2021 deve ser para a Igreja Batista em Jardim Santana e a Igreja de Cristo em toda a face da terra, um ano de desafios, um ano em que nós possamos estarmos assumindo desafios diante de Deus, diante do Senhor, para que Deus esteja abençoando a sua vida, derramando graça e bênção sobre você. Como nós ouvimos, né, a música que falou ao nosso coração, nos preparando para esses momentos de desafio. E para esse ano, o tema do ano para todas as igrejas batistas do Brasil é Compartilhemos Graça e Misericórdia. Esse é o tema do ano para 2021 e a nossa igreja assume o compromisso e a responsabilidade de compartilharmos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e olharmos para o próximo e encher o nosso coração de misericórdia, de compaixão para todas estas pessoas. A divisa que foi colocada para nós é a divisa de 2 João, a segunda carta de João, no capítulo 1 e versículo de número 3, que diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Desafio tremendo para nós e hoje e durante alguns domingos do mês de janeiro, esse e também o terceiro domingo, o próximo domingo nós teremos culto administrativo, não teremos a sequência dessa mensagem, mas no terceiro domingo a gente volta com a sequência desta mensagem, compartilhando graça e misericórdia. E para nós entendermos este desafio para o ano 2021. Todos os anos, o primeiro domingo, sempre no culto doutrinário, no culto da manhã, eu procuro pregar sobre o desafio do ano, sobre o tema, sobre a divisa, sobre aquilo que nós assumimos diante de Deus e da denominação, no sentido de nos fortalecermos, nos abençoarmos e sermos abençoados. Então, olhando aqui para este versículo de 2 João 1 e versículo de número 3, eu quero já propor para os irmãos para estudarmos, para lermos todo o livro, esta terceira carta de João. Ela é muito pequena, é uma das cartas pequenas de João, que rapidinho nós podemos ler, nós podemos entender a mensagem que está sendo apresentada. Aqui, de forma especial, dessa segunda carta, o seu conteúdo, ele tem um propósito muito claro. Nós podemos ver aqui um propósito muito claro, advertindo, chamando a atenção de uma congregação local a respeito dos perigos inerentes encontrados nos ensinamentos de pregadores itinerantes
que acabam apresentando doutrinas falsas. Doutrinas que conduz o povo de Deus a um outro caminho que não é o caminho de Jesus Cristo. Esta é a proposta aqui da carta e esta é a proposta do tema da divisa que nós estamos sendo desafiados. Portanto, a tônica predominante aqui é basicamente a mesma encontrada na primeira carta que João escreveu, de forma que os seus 3 escritos, tanto primeiro, segundo e terceiro João, contém esta teologia aplicada a situações específicas na vida do povo de Deus, na vida da igreja de Jesus Cristo. Coisas que estavam acontecendo e que ele, de forma amorosa, cuidadosa, zelosa, ele chama a atenção da igreja para a igreja estar atenta, para o povo de Deus atentar para o que está acontecendo. E nos nossos tempos, irmãos queridos, não tem sido diferente. Tem se multiplicado os pregadores que estão anunciando um evangelho falsificado, um evangelho que não é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós precisamos estar atentos para isto, irmãos. A grande preocupação aqui de João é que os filhos de Deus, eles permaneçam fiéis, eles continuem entendendo que não se abre mão de fidelidade para com a verdade da palavra de Deus. Existe a palavra de Deus, é a verdade, porque Cristo é a verdade. Então, esta verdade, nós não podemos em nenhum momento abrirmos mão disto. E aqui, João escreve com o propósito de combater o tratamento imposto à igreja pelos falsos pregadores, pelos falsos mestres, por gente que se apresenta dizendo que está ensinando a verdade e desvia o povo de Deus da verdade, porque leva o povo a se distanciar do verdadeiro ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possivelmente, ele estaria aqui combatendo o gnosticismo. Nessa época, o gnosticismo estava espalhando como uma erva daninha e que tinha uma aparência bonita, um discurso aparentemente bonito. Olha só, quando nós falamos do gnosticismo, é importante nós sabermos e entendermos que o gnosticismo talvez fosse, nesse tempo, a heresia mais perigosa que ameaçava a igreja primitiva durante os primeiros 3 séculos de existência da Igreja de Cristo. Essa pseudodoutrina, essa filosofia que era apresentada principalmente encabeçado pelo filósofo Platão e os seus discípulos, os seus seguidores, outros filósofos da época, o gnosticismo era baseado em 2 premissas falsas e que no nosso tempo continua isso sendo apresentado e que nós precisamos estar atentos. O primeiro, o gnosticismo, era uma teoria que sustenta um dualismo em relação ao espírito e à matéria. Era o que colocava os gnósticos acreditam que a matéria seja essencialmente
perversa e que o espírito seja bom. Olha só, se vocês observarem aí, é uma mensagem fácil de enganar as pessoas, porque eles usavam textos do livro sagrado, né? Parte de um texto para tentar apresentar esta situação, esta questão. Como resultado desta pressuposição, os gnósticos acreditavam que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor algum, porque a vida verdadeira existe no reino espiritual apenas. Está vendo a jogada maligna, né? Pode fazer o que você bem entender. Pode falar, pode agir, pode praticar as coisas mais terríveis que você possa imaginar. Isso é do corpo, o corpo age assim. O importante é o que nós vamos receber espiritualmente. As ações que eu pratico não têm nenhuma consequência porque são ações meramente carnais. E o corpo é ruim, o corpo não presta. Então, olha o dualismo que nós temos aí quando nós pregamos que o nosso corpo, o seu corpo, é o templo do Santo Espírito de Deus. Como ele não presta se ele é o templo do Santo Espírito de Deus para todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e como Salvador. E aqui nós vemos o gnosticismo João apresentando, visto que tal heresia só alcançaria seu pleno desenvolvimento no século II, só no século II que ele se desenvolve com uma força muito grande. Sendo assim, a igreja cristã aqui tem como dever a caminhar na verdade e evitar todos esses falsos ensinamentos e tantos outros. Portanto, hoje a ênfase é a palavra verdade. Nesse estudo que nós estamos iniciando o ano, é mencionado 5 vezes ao longo desta pequena carta, uma carta tão pequena e que por 5 vezes dá ênfase à verdade, de forma que o nosso próprio tratar a respeito do seguinte tema deve ser de acordo com a instrução, a orientação apostólica. A igreja deve, ensinando que ela deve andar na verdade. A verdade, isso é importante. Nós vamos dar oportunidade para você louvar a Deus, ter uma música aí, para não ficar só o pastor Eliakim aqui falando sobre a carta de João, mas uma mensagem que venha contextualizar, que venha trazer para nós um desejo maior de entendermos a mensagem central que é apresentada aqui no Evangelho de João. Vamos ouvir essa música. Muito bem, agora nós vamos caminhar ainda com a sequência deste estudo, chamando a atenção para você para o versículo 4, o versículo 5 e o versículo de número 6. Olha aí nesta carta de João e você vai ver isso. E nós queremos que você veja aí a verdade sendo algo para ser praticado. A verdade prática, ela não pode ser apenas um discurso. Ela não deve ser apenas para dizer para os outros. Tem que começar em mim. Precisa haver a verdade em minha vida. Os meus atos e as minhas ações, elas devem serem pautadas pela verdade. E é isto que nós queremos que você observe, meu irmão, minha irmã, quando se fala numa
verdade prática, nós estamos falando nada mais, nada menos do que andar verdadeiramente em amor uns para com os outros. Isto é verdade prática, isso é praticar a verdade. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo, isso é praticar. Primeiro precisa estar aqui. Primeiro eu preciso viver. Primeiro precisa residir na minha vida, na minha mente, no meu corpo. Eu preciso ter estas convicções, essas certezas. Eu preciso estar resolvido em relação à verdade, não fazer como Pilatos. O que é a verdade? Onde está a verdade? Onde eu encontro a verdade? E nós estamos tendo no nosso tempo, pregadores têm semeado, lançado esta semente da dúvida. Aqui, nos versículos 4 e 6, nós encontramos o apóstolo João expressando a sua imensa alegria. Ele regozija no conhecimento que tem, de fato, de alguns dos crentes que estão andando na verdade revelada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso alegrava o coração do apóstolo, o coração de João, quando ele apresentava isso. Isto provoca um grande regozijo, uma grande alegria na vida do apóstolo. Não obstante, é importante também nós lembrarmos aos irmãos que no versículo de número 2, nós encontramos uma palavra interessante para a nossa reflexão. Olha só o versículo 4, né? O versículo de número 4 diz: fiquei sabendo e fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andavam na verdade. Olha só o que esse texto está dizendo. Ele encontrou pessoas que estavam andando na verdade. Isso significa que nós temos, e ele encontrou, e ele viu tantos outros que tinham se enveredado, que tinham dado ouvido a estas falsas doutrinas e não estavam mais andando na verdade. Apesar da alegria de nós termos um grupo fiel ao ensinamento, à verdade, nós temos outras pessoas que não estão vivendo intensamente essa verdade. Por quê? Andar na verdade, segundo o exemplo deixado por Cristo, é a mais sublime tarefa para a igreja de Jesus Cristo, para a comunidade de Jesus Cristo, a comunidade cristã. Algo que alegra o coração de Deus. É interessante olharmos aqui para o texto sagrado, queridos irmãos, e observarmos o pensamento apostólico e vermos aqui o pensamento apostólico quando ele dá aí a seguinte afirmação. Aí o versículo 4, a parte B, nós podemos ver isso: de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Nós andamos em verdade porque nós obedecemos o ensinamento de Deus. Obedecemos o ensinamento da palavra de Deus. O que se pode aprender desta afirmação é que trilhar o caminho da verdade, irmãos, era um imperativo para a igreja, um imperativo para cada um de nós, se constituindo assim um estilo de vida adquirido através do cumprimento de uma ordem
de uma ordenança divina. Exatamente o que nós, neste primeiro domingo, logo mais à noite, às 19 horas, no culto da noite, nós vamos fazer. Nós vamos cumprir uma ordenança. Nós vamos cumprir um mandamento, uma ordem do Senhor da igreja, quando nós iremos participar da celebração da ceia do Senhor. Exatamente como esta mensagem da ênfase da verdade está sendo colocada para vocês nesta manhã. Então, andar na verdade é um mandamento divino. Trilhar o caminho, andar neste caminho é a certeza de que Deus estará conosco durante todos os momentos da nossa vida. É maravilhoso nós fazermos isso. Mas aqui no texto, o raciocínio, o pensamento do apóstolo João é algo extraordinário para nós neste tempo em que nós estamos vivendo. Pois no versículo de número 6 desse texto e dessa carta, ele mostra exatamente em que consiste esse amor. Ele mostra em que consiste esse amor. E ele diz: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Olha só que coisa maravilhosa nós encontramos aqui. E é exatamente este conceito que João pensa, tem como propósito passar para todos os seus escritos. Se você ler todos os escritos de João, a base principal é esta. Para ele, o amor é um sinal, é uma prova de quem tem fé, de quem acredita unicamente no Deus Todo-Poderoso. Olha, ele na primeira carta, nós estamos estudando a segunda, mas na primeira carta de João, por exemplo, no capítulo de número 4 e versículo de número 7, olha só que ele fala praticamente a mesma coisa que nós estamos estudando hoje. O 1 João 4,7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qual é o contrário disso, irmãos? O que significa com as pessoas que odeiam uns aos outros? Que não conseguem amar uns aos outros? Significa que não experimentaram a conversão, não são ainda nascidos de Deus, porque quem é nascido de Deus ama. Se submete a esse amor, paga esse preço, ainda que para muitos seja um sacrifício, eles submetem a esse sacrifício porque o Espírito de Deus está habitando na sua vida, no seu corpo, como templo do Santo Espírito de Deus. É importante, irmãos, nós atentarmos para essa verdade. E, finalmente, nessa manhã, eu quero pedir para você estar atento a essa aplicação dessa primeira visão aqui, uma visão hermenêutica dos desafios que são propostos para nós neste ano de 2021. São desafios, e nós assumimos esses desafios diante de Deus. E se nós assumimos esses desafios diante de Deus, nós não podemos permitir que a verdade da palavra de Deus seja sacrificada no altar de um suposto amor. Mera religiosidade. Quando nós agimos com mera religiosidade, nós supomos apenas que nós amamos, mas nós não amamos.
nós não amamos. E nós precisamos deixar que a verdade seja algo muito claro no nosso coração. E quem é essa verdade? Olhe para Jesus, olhe para o nosso Senhor, o Senhor da igreja, e você vai ver a verdade, porque foi Ele que disse: eu sou a verdade. Jesus é a verdade. E é por isso que nós devemos andar na verdade. Precisamos ter a consciência de que a verdade sem amor nada mais é do que legalismo. Se você apresenta a Jesus para alguém e você não ama esse alguém, você é um legalista. Não existe amor no seu coração. O amor, ele destituído de verdade, nada mais é do que mentira, do que libertinagem. E é importante você atentar para isto, ver a verdade em sua vida, que é Jesus. Hoje, nesse estudo, nós destacamos aqui, Nós destacamos aqui a palavra verdade, dentro do tema proposto para este ano. Dentro do tema que nós propomos para este ano, é importante nós atentarmos para essa verdade. Então, esse é o primeiro momento da mensagem do tema do ano. Na próxima mensagem, nós vamos falar sobre a questão da verdade doutrinária, ou uma doutrina com verdade, uma doutrina verdadeira, bíblica, que Jesus deixou para nós, e nós iremos trabalhar os versículos 7 até o versículo de número 11, com esse tema, a verdade doutrinária, para entendermos o grande desafio que está sendo apresentado para nós. Que Deus esteja te abençoando, derramando graça, bondade e misericórdia sobre a sua vida. Lembrando que hoje nós estamos aí iniciando o novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, nós estamos com a nova direção, da Escola Bíblica Dominical, esse ano 2021, e vamos estudar sobre o início de todas as coisas. Vamos estudar sobre o livro de Gênesis. Sempre, todo domingo às 10 horas da manhã, nós estamos tendo a lição presencial, as classes, estudando a Escola Bíblica Dominical, e esse ano nós estaremos estudando Gênesis, e é importante nós observarmos isso. A direção da Escola Bíblica Dominical está com o pastor Júlio. O pastor Júlio, esse ano, assumiu a Escola Bíblica Dominical, esta área da educação cristã da nossa igreja, e hoje já ele estará à frente da Escola IBD. Pastor Júlio, seja bem-vindo, que Deus esteja abençoando sua vida, esteja fazendo do colega um instrumento de Deus para a Igreja de Jesus Cristo, e convocamos a igreja, convidamos a igreja para vir à Escola Bíblica Dominical que nós estamos tendo presencialmente. Que Deus te abençoe, derrame graça, que esse primeiro domingo seja uma bênção para você. E à noite, celebração da Ceia do Senhor, e quero convidar você e sua família para o culto presencial da noite. 19 horas, nós estaremos com a celebração da Ceia do Senhor. Que Deus te abençoe e até mais tarde. Fique aí ainda se fortalecendo, sendo abençoado com essa música maravilhosa que deixamos para a sua reflexão. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém.
Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. De Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, em Jesus. Não há mais culpa ou medo atroz, este é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia. Nenhum poder do inferno irá nas suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer até